Vamos lá, sétimo ano. Mais uma aula aí, dando continuidade à aula passada. Hoje eu vou falar com vocês, né, encerrando aquela parte de pirâmides etárias, e a gente começa com a página 84 do nosso livro, beleza? Então vamos lá. Teve uma parte interessante aí que eu achei legal a gente ressaltar, que no livro ele fala sobre interagir com os mapas, né? Fala sobre sexo, idade e renda nas regiões brasileiras. Então a gente tem, ele mostra justamente como está distribuído a população brasileira por idade, sexo e desigualdade de renda. E aí, como que está em cada região aqui o território brasileiro? Primeiro aí, ó, a gente consegue observar que é por sexo, né? É, existem mais homens ou mulheres em cada uma dessas regiões. Então, o que, que a gente acaba observando aí? Na região sudeste, onde a gente mora, está quase 50%, meio a meio, né? As mulheres lideram, tem um maior percentual de mulheres. Na região norte, também. Na região sul, a mesma coisa. No centro-oeste também. No nordeste também é um pouco maior, né? Então, no Brasil todo, se a gente for pegar um percentual geral, a gente vê que no Brasil tem mais mulheres que homens. E isso acaba representando em cada região, né? Então, temos mais mulheres que homens no nosso território brasileiro. E por idade, né? Então a gente vê aqui, ó, lembra que eu falei das idades que vai de 0 a 19, de 20 a 59, 60 anos ou mais, que é de jovens, adultos e terceira idade? Então o que mais a gente tem, né? Se vocês observarem bem, de 20 a 59 anos é onde tem as maiores proporções de todas as regiões. Então a gente tem mais adultos, né? E seguido, basicamente, por parte dos jovens. Tá? A terceira idade tem crescido bastante, que é essa laranjinha. Porém, a tendência é crescer mais, como a gente vê essa representatividade na pirâmide etária. Beleza? E aí, ó, sobre a renda, né? Se vocês verem essa renda mensal dos trabalhadores, se vocês olharem a renda mensal por região, a média de cada, né, trabalhador na região norte é de R$ 1.661, no nordeste de 1.400. Olha a região sudeste e a região sul, que são as duas mais ricas, 2.448, o sul 2.300 e o centro-oeste, que elevou bastante, né, provavelmente por causa de Brasília, 2.468. Então, se a gente for ver a média de trabalhadores por salário, a região norte e o nordeste são os mais inferiores, e as mais altas é o sudeste, sul e o centro-oeste. Beleza? Então, esse é a nível de gráficos para vocês entenderem. E aí agora eu vou entrar nas populações tradicionais do nosso território, né? Então a gente pode dizer que há diversas, né, populações tradicionais do nosso Brasil. Muitas delas habitam no território desde o período colonial ou até mesmo da nossa colonização. Entre as populações tradicionais, a gente vê o quê? Quem estava aqui primeiro? Os indígenas, que são as comunidades, e também as comunidades remanescentes de quilombos, que era o quilombo dos Palmares, as comunidades do Cerrado, Ribeirinho, Caiçaras, muitos outros. Então, quando a gente fala sobre essas comunidades tradicionais, a gente pode citar qualquer uma dessas informações. Os indígenas foram os primeiros, desde quando os colonos vieram aqui. Depois que eram as comunidades quilombolas, que eram descendentes de quilombos palmares, os negros, né, que ficaram após a escravidão. A gente tem esse tipo de comunidade tradicional. População tradicional, qual é a definição disso? São comunidades, são grupos que ocupam e usam determinados territórios de recursos naturais para garantir o seu sustento, né? E para preservar os seus modos de produzir e até mesmo de viver, o que inclui, por exemplo, os conhecimentos, as crenças, as práticas transmitidas de geração para geração. É que vai passando de pai para filho, né? Os avós vão passar essa informação para os nossos pais, os nossos pais pegam as informações para todos nós. Ao longo de toda a nossa história, as populações tradicionais em gerais acabaram tendo vários problemas, como expulsão, invasão de seus territórios, tiveram discriminação, que é aquele preconceito da religião, da etnia, e também viviam em más condições, né? Porque a condição financeira não é tão elevada dessas comunidades tradicionais. Então, elas tiveram e ainda têm problemas para se manter nos seus territórios, para preservar até mesmo o seu tipo de cultura.
Primeiro, a gente vê alguns motivos aí. A invasão, os produtores agrícolas, madeireiros, mineradores, garimpeiros, até mesmo os empresários, né, para construir, né, eles acontecem quando pegam essas terras dos indígenas e dessas comunidades e acabam invadindo, e eles acabam perdendo esse território. Isso é um sério problema. A pressão do mercado imobiliário para construir casas, condomínios, né, para aumento da urbanização, faz com que isso tenha um problema para essas comunidades. Preconceito e discriminação, setores de sociedade em relação às suas tradições, essa a gente até falou, né? Comunidades, até mesmo de terreiro, e a degradação dos elementos naturais, que muitas dessas comunidades acabam sobrevivendo, dependem delas. Garantir os direitos dessas comunidades tradicionais vai além da sobrevivência dessas pessoas, né? E também da sua preservação cultural. Existem outros motivos para assegurar esse direito de ocupação e uso do território por essas comunidades, né? Um deles é que as práticas dessas técnicas de produção desses grupos, eles geram menores impactos ambientais quando se for comparado às técnicas de grande produção comercial. Assim, essas comunidades tradicionais acabam contribuindo para frear com os desmatamentos, os rios e os córregos, né? O que acaba acontecendo? A gente acaba percebendo que essas comunidades, ela tem o seu lado muito bom para nos ajudar, né? Porque eles acabam não destruindo o quanto que a gente acaba destruindo, né? Porque eles sobrevivem da maioria do meio natural, do âmbito todo natural. Então eles são contra esses ideais. Muitas das vezes acabam perdendo por as condições financeiras serem mais pobres. Então muitos deles não têm uma qualidade de vida tão boa, mas assim, o meio de sobrevivência deles é voltado, né, para a natureza. Então, eles acabam perdendo isso, né, para as empresas, para os empresários, ou até mesmo essas construções aí de hidrelétricas, como a gente viu ali em cima. Então, eles têm a sua importância. Beleza? Aqui é uma imagem, né, de uma reunião de indígenas. Outra coisa legal são as TIs, né, que é a população em terras indígenas. Atualmente, há mais de 250 povos indígenas no Brasil, sendo que cerca de 40 deles, parte da população vem de países vizinhos, né? Cada povo tem a sua cultura, tradição, manifestação. Antigamente o Brasil ele tinha milhões, vários tipos, milhões não, brincadeira, né? Tinham vários tipos de indígenas, de falas diferentes, de culturas diferentes. Hoje a gente pode dizer que são bem poucos, porque acabaram perdendo todo o território, né? Então, aqui, se a gente for falar hoje, que a gente tem mais de 250 povos no nosso território, né? Segundo o censo de 2010, dos 817.963 indígenas que vivem no nosso território, 315 mil, pouco mais, né, encontram-se em áreas urbanas e os mais de 500 mil vivem nas áreas rurais, né, que aí a maioria são as terras indígenas, em áreas urbanizadas ou próximas a elas. Terras indígenas são porção do território brasileiro ocupadas e utilizadas por grupos indígenas. Suas atividades produtivas de preservação dos recursos ambientais necessários para a sua sobrevivência. Galera, eles sobrevivem da natureza. Isso é importante e muito legal a gente saber disso. Nessas terras, né, deve haver as condições necessárias para a sua reprodução física e até mesmo cultural, usando os seus usos. Eles mantêm a sua cultura, suas tradições de anos atrás, eles tentam manter até hoje, mesmo estando no século XXI. Existem muitas terras indígenas que ainda não foram demarcadas, ou seja, não delimitaram as suas terras, definidas e regularizadas pelo governo federal. Mesmo aquelas que ainda são regularizadas, mesmo as que o governo fala que não pode explorar, elas acabam sofrendo essas explorações ilegais. Né? Aí, se vocês olharem o mapa aqui do Brasil, vocês vão ver as terras indígenas que são regularizadas. Agora, se um destaque, a região norte é que tem mais. O Amazonas é o estado pelo qual a gente tem o maior número de indígenas no nosso país. Então, todas essas que estão em vermelho são terra demarcada, né, pelo governo, deveriam ter essa proteção dos indígenas. Então são bastantes, a maioria lá entre a região norte. Aqui algumas perguntas. O direito dos povos indígenas à terra, garantido por lei, envolve no processo de demarcação, que é a divisão do seu território lá, tá? Que deveria ter sido concluído desde 93,
No entanto, esses órgãos responsáveis pelo processo de demarcação, elas acabam demorando para agir, né? E com isso, os territórios ocupados pelos povos indígenas ficam mais sujeitos a invasões por aqueles que têm interesse daquela exploração comercial, como eu disse para vocês, e até mesmo dos recursos naturais, beleza? Isso ajuda a aumentar a violência no campo, no qual muitos indígenas acabam sendo vítimas, eles acabam morrendo, né? Porque eles acabam não aceitando a exploração, né? E acabam lutando e muitas das vezes morrem. A partir dos anos 70 começou um grande movimento indígena no nosso território brasileiro. Povos de lideranças e organizações indígenas começaram a ter algumas vitórias, né? Com a inclusão dos direitos de indígenas na Constituição de 1988, avanços na demarcação de regularização das suas terras indígenas e também as implantações e políticas educacionais e de saúde. Então eles têm ajuda, como nós, né? Tem um médico que vai lá ver, orientá-los, que muitas das vezes, como eles vivem em floresta, lá mais afastado do meio urbano, né? Então eles acabam tendo esse acompanhamento de poder estudar, saber a língua brasileira, o português, né? Entre outros aspectos. Apenas dos avanços dos povos indígenas continuam lutando para garantir que as conquistas previstas em lei sejam, né, colocadas em práticas. Então aqui, ó, os povos indígenas brigando pelos seus direitos, né? Uma imagem bem legal aí mostrando. Outra população que a gente acaba dizendo que é tradicional é a população quilombola, né? Hoje no Brasil são mais de 3.000 comunidades, formadas principalmente por quem? Por descendentes de populações negras escravizadas ao sistema que eram escravistas pelos diversos espaços denominados por quem? Por quilombo, beleza? A partir, né, a maior parte dessas comunidades quilombola está nas áreas rurais, tá? Mas também tem uma pequena porção nas áreas urbanas. A partir da Constituição da mesma de 1988, essas comunidades passaram a ter os seus direitos a terras onde elas moram, onde elas habitam. No entanto, apenas uma pequena parcela dessas terras foram regularizadas, né? E a maioria encontra-se ainda em processo de regulamentação. Então, galera, nada foi decidido ainda para que eles possam dizer que aquelas terras são só deles. Ainda, o processo no Brasil é um pouco lento, né? Então a gente vê que estão tentando ajudar essas comunidades, porém a gente não vê em grandes proporções, né? Com outras comunidades tradicionais, a população quilombola, ela tem, né? E elas, como os indígenas, elas acabam enfrentando condições de vida precárias, né? Até mesmo a pressão sobre suas terras. A lei a seguir fala sobre o caso de Colombo Sacopã, que fica aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui é uma lei que fala justamente desses quilombolas. Opa, passou demais. Então aqui, ó, é uma lei pelo qual essas comunidades, ó, falando tudo, é uma historinha aqui, que é muito legal vocês darem uma olhada. Ó, resiste há 105 anos no meio de mansões e prédios na Lagoa, que é um bairro nobre aqui do Rio de Janeiro, né? Então, bem interessante essa parte aí dos quilombolas. Então, para vocês verem que o espaço urbano não acabou tomando posse, né? Entre aspas. E eles mantêm até hoje o seu lugar, né? Que é uma vista do Quilombo Sacopã, que é um povo, né, localizado aqui no Rio. Um povo dessa origem negra. A localização onde né, perto da lagoa, aqui, ó, vocês estão vendo. E aqui todo o mapa, Google Maps aí, dessa informação. Tem os outros exercícios. Então, galera, é isso, né? Qualquer dúvida, só falar comigo no grupo. Um abraço a todos.